Aleluia, querido. Diga mais uma vez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, querido, nessa noite eu quero trazer um paralelo aqui sobre o tempo Cronos e o tempo Kairos. Quando nós falamos sobre isso, eu quero que você abra a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1. Eu quero ler esse versículo com você e com ele começar a fundamentar aquilo que eu quero trazer nessa noite da parte do Senhor. E chegou, diga amém. Está escrito lá, Eclesiastes 3, 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Fala comigo, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu não sei se você sabe a diferença do tempo Cronos para o tempo Kairos. O tempo Cronos é o tempo que passa e é medido de uma maneira natural. É como nós encaramos a nossa vida no tempo, como nós dividimos as estações, como nós dividimos a nossa vida. É o relógio natural das coisas. Você não consegue voltar a 1 minuto atrás, já passou, você já correu normal. É o Cronos, é o tempo natural da nossa vida. E eu acredito que todos vocês, quando param para refletir a respeito do tempo, você percebe algo. Inclusive essa semana nós tivemos um encontro no aniversário do André lá, e estava refletindo sobre isso, falando de como o tempo tem passado rápido. Se você parar para perceber, meu irmão, quem viu o ano passar aí, nós estamos em outubro, de repente, está acabando o ano, já está começando a decoração de Natal nos lugares. Você tem noção de como isso tem acontecido? E sabe, quando você olha, eu não sei, mas tem de vez em quando o Google Fotos manda uma mensagem no e-mail ou no celular, aonde você entra e vê as suas fotos tiradas de lembrança. Quem já foi impressionado pelo Google, que deu uma lembrança como essa? E você começa a olhar e você vê, e você já vê o seu filho crescer, você vê talvez você envelhecendo, você vê que o tempo passa, as coisas estão acontecendo, e eu e você, se nós não nos atentarmos, nós vamos passar o tempo e nós não vamos ter o controle do tempo. E Deus nessa noite está me convidando e convidando você a ter controle do seu tempo. Pastor, como eu vou ter o controle do meu tempo? Como eu vou dominar a respeito disso? É quando eu saio de viver a minha vida na maneira intencional de apenas viver no tempo Cronos e estabeleço o Kairos de Deus na minha vida. Qual que é a diferença do tempo Kairos? O tempo Kairos é o tempo como Deus interfere, como Ele faz, na medida de propósito envolvido naquilo que Deus quer tocar a minha vida e a sua vida. O tempo Kairos tem a ver com algo profundo, algo na profundidade do que Deus tem para mim, algo que tem profundidade do que Deus tem para cada um de nós. Não é apenas um espaço de tempo linear, no sentido de algo corrido, mas é algo que tem a ver com eternidade, é algo que tem a ver com princípios, é algo que tem a ver com Deus querendo tocar as nossas vidas, a minha vida e a sua vida. E se eu e você não nos atentarmos para isso, talvez nós caiamos no risco de viver uma jornada de vida aonde nós apenas seremos pagadores de conta e apenas seremos pessoas que acordam, têm uma rotina e de fato muitas vezes é uma rotina intensa, desafiadora ou até mesmo posso dizer às vezes até chata. Quem já considerou a sua rotina chata aqui? Pode levantar a mão, confessa isso. Talvez até chata, mas quando eu coloco o Kairos de Deus na minha vida, o Kairos de Deus entrando no Cronos natural,
a minha vida vem usufruir do que a palavra me promete, de alegria, de gozo no Espírito, de ter propósito, de cumprir um chamado, de estabelecer coisas em profundidade, e que eu veja o retorno da manifestação de Deus na minha vida, na vida da minha família, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na igreja onde eu congrego, na vida dos meus irmãos, na vida das pessoas que eu trabalho. Começa a nascer um propósito para tudo isso. E sabe, querido, eu e você precisamos sair do tempo cronos, senão nós vamos ficar doidos. Pastor, como que eu saio do tempo cronos? Apenas viver. Eu não nasci para apenas viver. Apenas correr o tempo e de fato viver algo que eu não tenha um propósito no meu coração e na minha vida. Você consegue identificar isso também no teu coração, querido? Quem deseja viver um propósito na sua vida, construir um legado, deixar algo para a vida das pessoas que cercam você. Ou você, quando for lá, se você não for viver o arrebatamento, eu creio que Jesus está voltando. Quem crê que Jesus está voltando? Mas até que Ele volte, haverá vida e haverá morte. Haverá pessoas que irão falecer. E em nome de Jesus eu não estou declarando ninguém morrendo aqui, mas se for algo que acontecerá, que você vai ser lembrado como? E eu quero deixar uma marca na vida da minha família, na vida da minha geração, na vida das pessoas que me cercam, entendendo que eu vivi para um propósito e eu estabeleci o Kairos de Deus dentro de uma vida linear, de um cronos natural. Amém? E quando eu vou para a família e penso sobre isso, tem uma história, e agora quando eu tocar nessa história, você vai facilmente identificar, e aí agora nós vamos trazer para a vida pessoal. E escute essa ministração nessa noite, não pensando em ninguém, mas pensando na sua própria vida, em nome de Jesus, amém? Não escute essa ministração olhando como um retrovisor para alguém. Se fulaninho estivesse no culto hoje, seria bom. Nossa, minha mãe precisa escutar isso. Meu pai precisa escutar isso. Minha mulher precisa escutar isso. Meu filho precisa... Não, quem precisa escutar isso sou eu e você. Amém? Então abra comigo numa história conhecida. Quando eu citar aqui, você vai pegar junto comigo. Lucas, capítulo 10. Vou abrir aqui também. Lucas 10. Versículo de número 38. Quem chegou lá, diga amém. Eu vou ler, Irene, do 38 ao 42. Vamos colocar aqui, nós vamos ler junto. Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. Versículo 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta que assentava aos pés do Senhor, ouvindo os ensinamentos. Versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que de minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Versículo 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meu irmão, eu quero trazer com essa história a divisão tão simples para agitar, para que você possa avaliar a sua própria vida. Quem está avaliando aqui não é o pastor Daniel avaliando a sua vida. Eu estou avaliando a minha própria vida com essa mensagem nessa noite, amém? Que você avalie a sua própria vida. Se você olhar, nós temos uma divisão clara nessa história. Marta estava somente vivendo o cronos, o tempo linear, as coisas corriqueiras, naturais, e só estava conseguindo enxergar os afazeres da vida natural. Mas Marta conseguiu, no meio de algo natural, trazer o Kairos de Deus para viver aquilo
que Deus queria que ela vivesse. Na verdade, Maria. Maria conseguiu trazer esse Kairós, aonde teve uma experiência com ele. Agora, a pergunta que eu faço nessa noite é: você é Maria ou você é Marta? Ou você tem sido muito mais Marta do que Maria? Como eu e você temos levado a nossa vida nas circunstâncias naturais? Sabe, querido, eu não estou dizendo que eu e você deveremos nos tornar pessoas irresponsáveis, aonde planejamento, aonde trabalho, aonde labor, resiliência, constância, perseverança, porque essas coisas produzem sim frutos. Mas deixa eu dizer algo para você: existe algo na vida que é maior do que apenas produzir algo naturalmente falando. Existe algo na vida chamado viver uma vida com propósito em Deus. Em Deus. Se a palavra ela diz o seguinte: se a nossa vida, a nossa expectativa estiver apenas nas coisas naturais desse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque de fato hoje, Ney, eu tenho uma perspectiva de algo sobrenatural que aconteceu, que eu recebi de graça, que você recebeu de graça, e algo que mudou a nossa vida, a nossa sentença espiritual, e algo que eu e você entendemos que nós nascemos para proclamar essa verdade, nascemos de novo para viver a realidade de Cristo nessa terra, porque foi para isso que nós nascemos, para adorar ao Senhor e resplandecer a glória dEle aonde quer que nós formos. Só que isso precisa de uma decisão também, porque eu e você, nos afazeres, meu irmão, eu estou pregando para mim também nessa noite, não ache que de fato eu não preciso às vezes reavaliar alguns caminhos, ou parar e pensar e examinar o meu coração, para que eu não seja tentado a viver apenas o cronos de Deus. Cronos da vida natural e deixando o Kairós de Deus, desculpa. Porque eu e você, nós nem percebemos, mas nós nos atarefamos demais. Quem acha que tem pouco tempo para as coisas aí? Levanta a mão. Levanta a mão, participa do culto, por favor. Quem queria fazer mais coisa e fala: poxa, está faltando tempo? Hã? Sabe, essa questão de tempo é uma coisa muito que você começa a conversar e você pensando. Deixa eu dizer algo para você: a primeira coisa, falta tempo para aquilo que nós não colocamos prioridade. A primeira coisa, que é a primeira resposta que eu e você precisamos começar a colocar no nosso coração. Se você fala para mim: pô, está faltando tempo para mim orar, para mim ler a Bíblia, eu não estou conseguindo, pastor, é porque talvez a prioridade não está sendo isso. Mas eu não quero entrar somente nesse contexto. Eu quero entrar no contexto que há algo extraordinário da parte de Deus, chamado Kairós, para que nós possamos viver todos os dias da nossa vida, Éder, sendo intencionais em viver o propósito de Deus nas nossas vidas. E quando eu e você vivemos propósito, há uma alegria de ser vivida a vida. Você quer saber se você está murchinho, ou se a sua vida está chata, ou se você está considerando que a sua vida é a mesma coisa, está faltando o senso de propósito de Deus aí. E nós precisamos agitar o nosso coração, porque nós somos chamados por Deus a pregar, a reconciliar o homem com o Senhor. Nós somos chamados para viver, reinar em vida, viver como os filhos dele. Nós somos justiça de Deus, nós temos a vida de Deus em nós. Nós nascemos para desfazer as obras de Satanás, nós nascemos para pregar o nome de Jesus, e nós nascemos para viver a glória e a manifestação dele na nossa vida. Ô, meu irmão, a sua vida é muito mais que pagar a conta, viver um problema, superar um problema e entrar em outro problema. Porque deixa eu falar aqui, ó, eu falei a palavra problema, alguns vão falar: está amarrado, pastor. É? Mas olha para o lado, olha que revelação. Quem tem problema aí, levanta a mão para resolver. Quem tem problema aí? Quem não tiver, vem cá orar por todos nós. Alguns da galeria não levantou. Quem tem problema aí na galeria para resolver? Tá, ó, eu vou pedir para você descer para orar.
Agora deixa eu falar uma coisa para você. Quando você mata um problema, passa alguns dias, parece normal, gente, a vida. É assim. É um caminho. E o que é problema? Talvez você está chamando de problema. Você pode talvez começar a chamar como um desafio. Você também pode começar a chamar de manifestação, oportunidade da manifestação da glória de Deus na sua vida. Você também pode chamar da possibilidade de manifestar a fé que você tem no seu coração. Talvez o que você está chamando de problema também é uma oportunidade de viver o Kairos de Deus, sabendo, eu tenho um propósito para ser vivido nessa terra e eu vou manifestar a glória dele, e as pessoas verão a bondade do Senhor na minha vida e eu vou manifestar. Porque Deus te chamou para uma vida vitoriosa, querido. Uma vida de alegria, uma vida de propósito, uma vida onde eu e você podemos ter uma intervenção divina todos os dias. Sabe, querido, nos afazeres da nossa casa, sabia que um almoço pode se tornar um almoço convencional, pode se tornar um almoço com propósito? E o Kairos de Deus habitar no Cronos, num almoço convencional, um almoço de família de domingo, se você decidir que esse almoço seja marcado para que você cabeça do seu lar ou a esposa, mas que vocês lá naquele momento possam falar do Senhor e falar da bondade dEle, daquilo que Ele tem feito, ou despejar na vida um do outro o amor de Deus, dizendo, olha, Deus tem sido bom conosco. Nós podemos fazer um almoço se tornar algo que é uma ministração do momento de Deus divino nos encontrando naquele lugar. Nós podemos fazer uma conversa com um filho, de vez de ser somente uma chamada de atenção, mas uma ministração de um perdão, onde o Kairos de Deus vem e se manifesta. Nós podemos dizer, num relacionamento, de talvez ter um momento onde uma mágoa, algo que aconteceu. Meu irmão, na casa de vocês, já teve alguns enroscos de relacionamento aí? Quem teve já enrosco de relacionamento aí? O vulgo DR, discussão de relacionamento, vulgo briga de casal, briga de pai e filho. Quem já teve aí briga aí? Quanto tempo você ficou com o biquinho? Quanto tempo muitas vezes nós pegamos uma coisa e de vez de implantar o Kairos de Deus, pode colocar nesse Cronos aí de braveza, de amargura, de talvez de raiva, talvez de coisas, o Cronos lá passando dias amargurado. Não, ponha o Kairos. A manifestação de algo chamado intervenção divina, o poder do perdão, o poder de amarmos uns aos outros, o poder do amor de Cristo que supera todas as coisas, porque amar ao Senhor e manifestar o amor dele na vida das pessoas é uma escolha, querido. E é pela fé. Você percebe que está mais fácil a gente manifestar o Kairos de Deus do que nós pensamos? Às vezes você precisa ficar pensando que vai aparecer um anjo para falar com você, para dizer qual que é o seu propósito divino nessa terra. E talvez você quer ser chamado como Samuel, num quarto escuro, e seu nome, chamando, Luciano, eis que te digo. Talvez não vai acontecer assim, mas ele vindo numa igreja, prestando atenção, dizendo, eu posso viver o amor de Deus dentro da minha casa. Então todos os momentos que eu tiver, eu vou manifestar o amor dele. Eu vou pegar o Kairos de Deus e implantar propósito dentro da minha casa. Dizendo, eu vou viver e ser a representação do amor de Cristo. Olha o Kairos entrando dentro da casa do Luciano. Olha o Kairos entrando dentro da minha casa. Olha o Kairos entrando dentro da sua casa. Às vezes você está pensando que você vai viver algo que Deus precisa mandar um anjo, precisa mandar uma intervenção de um sobrenatural, extraordinário, mas Deus está te dizendo no momento de dízimos e ofertas que eu te chamei para prosperar, meu filho. Ei, cumpra o Kairos de Deus na sua vida com propósito. Quando chegar recurso, abençoe, seja generoso, seja alguém que plante. Olha que coisa maravilhosa e linda. É viver dentro de algo cronos, de um tempo normal, de algo rito ordinário, algo sobrenatural. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. É sobre pegar as nossas casas, as nossas famílias e colocar um rito, sair do ordinário, sair do rito natural e implantar lá algo extraordinário e sobrenatural. Nós já ouvimos falar sobre tempo de qualidade? Quem já ouviu essa palavra?
Quem gosta de tempo de qualidade aí? Quem já foi conversar com alguém e a pessoa fica olhando no celular? Terrível, né, Will? Quem já foi conversar com alguém e a pessoa fala e ela sai e volta de novo, você vê que ela está olhando e ela não está naquele lugar, mas você está conversando com ela. Quem já conversou com gente assim? Pastor, o que isso tem a ver? Meu irmão, pare de viver com Deus assim. Deus quer conversar contigo e implantar o Kairos dele na sua vida. E Ele está te falando, presta atenção no que eu estou te dizendo, querido. Viva algo sobrenatural. Viva algo extraordinário na sua casa, na vida dos seus filhos, na tua empresa, aonde você quer que vá, aonde você tem nos seus amigos. Ei, seja a boca de Deus. Quer estabelecer uma voz de Deus no trabalho, com os seus amigos? Ei, quando tiver aquela rodinha, aonde alguém tiver com problema no casamento, seja você a falar, ei, eu quero orar por você e pela sua família. Eu quero dizer para você, não separe, porque família vale a pena. Eu quero dizer para você que não separe, família é um projeto do Senhor. Ei, eu quero dizer para você, busque o Senhor, Ele vai te dar sabedoria, para que você possa administrar as coisas da sua casa. Ei, se levante em oração, sua mulher vai converter o seu coração para ela, e o seu coração para ele, e vai dar tudo certo. É sobre isso, querida, é sobre estabelecer Kairos, é dessa maneira que faz. Não é apenas viver a vida. Meu irmão, quando a gente vive a vida é cansativa assim. A vida no seu peso natural. E alguns de nós, muitas vezes, nós estamos clamando férias. O que você não está precisando não é de férias, não, querido. Você está precisando de ouvir Deus. Claro que férias ajuda. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, férias ajuda. Quem gosta de férias aí, dá um glória a Deus. Quem gosta de viajar, dá um glória a Deus aí. Tem uns que não deram, dá um glória a Deus, meu irmão. Deus está mandando viagem agora para vocês aí. Descanso, graça, favor de Deus. Ei, meu irmão, tome pela fé, receba. Talvez você está falando aí, se pastor, você não sabe minha realidade, faz 50 anos que eu não tiro férias. Eu declaro em nome de Jesus um tempo de pausa, provisão chegando para você. Você vai tirar essas férias necessárias, mas tenha um tempo de Kairos. Não é apenas cronos a nossa vida, meu irmão. Não é apenas fazer algo para satisfazer o desejo do nosso coração humano, natural apenas. Precisa haver propósito. Precisa haver selo de Deus. Precisa haver uma intenção no nosso coração de fazer algo para Ele, de distribuir aquilo que nós temos recebido. Meu irmão, Deus ama interferir na terra. Eu vou falar de novo. Deus ama interferir nessa terra com a glória dEle. Ele ama manifestar a glória dEle. Eu vou até dizer diferente, Ele ama que você, porque Ele já interferiu, já fez tudo o que tinha que fazer, e Ele apenas está fazendo assim, ó, vá fogueira, aumenta essa fogueira, é você aí, querido, pela autoridade que Ele já te deu, para que você possa cumprir tudo aquilo que Deus já falou que vai fazer. Agora precisamos nos mover, precisamos colocar algo intencional nisso, precisamos colocar na nossa vida a intenção de falar, ei, eu vou fazer mais do que apenas cumprir o que eu tenho que fazer no sentido de uma rotina. Sabe quem vai te ajudar com isso? Sabe quem vai te ajudar? O Espírito Santo de Deus. Eu quero ler um texto com você. Romanos 8,14, abre lá. Quero ler dois textos. Romanos 8,14. Abriu? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Abra comigo também em Salmos 37, 23. Salmos 37, 23. O Senhor firma os passos do homem, bom
e no seu caminho se compraz. Tem uma versão que fala assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Sabe, querido, o Espírito Santo vai ser a voz dentro de você que está falando assim: ei, pare, escute, estabeleça algo diferente agora. Ei, aquiete seu coração. Calma, Marta, calma. Olha para a pessoa que está do seu lado com um sorrisinho bem bonito para ela e fala assim: calma, Marta, calma. Calma. Tem gente que não consegue nem respirar. Respira aí. Aquieta sua mente, querido. Aquieta o teu coração. Saiba que Deus opera em seu favor. Saiba que Deus está se movendo na minha direção e na sua direção. O Espírito Santo é quem nos mostra o Kairos dentro do Cronos. Ele nos ensina quando parar, ouvir, agir e descansar. Ele nos ajuda a não sermos dominados pelo tempo, mas dominarmos o tempo em Deus. Eu não quero ser dominado pelo tempo ao ponto de não controlá-lo. Se eu e você não dermos um basta, o tempo nos engole, querido. O tempo engole a nossa vida. E eu e você precisamos dar um basta nessa noite. Eu estava pensando sobre tantas coisas. Semana que vem, dia 8, daqui 2 semanas na verdade, dia 8 de novembro, eu faço 40 anos. Tão menino ainda. Aú. Cadê os homens dessa igreja? Mais uma oportunidade. Cadê os homens dessa igreja? Rapaz, eu estou fazendo 40 anos. E uma das coisas que eu tenho refletido, quando eu olho a minha vida, é de quantas vezes o tempo eu coloquei força em coisas, ou me abri para coisas, que se eu tivesse talvez ajustado de um pouquinho diferente, eu estaria manifestando com mais propriedade ainda o Kairos de Deus na minha vida. E sabe que eu tenho orado para o Senhor, Deus, que eu possa discernir o tempo e o modo das coisas, e que eu possa viver em todas as áreas da minha vida o Kairos de Deus. A manifestação de um propósito, a manifestação de um chamado, a manifestação da tua bondade, que eu possa estabelecer na minha vida, na vida das pessoas que me cercam, realmente algo extraordinário e sobrenatural. Meu irmão, eu não quero fazer as coisas por fazer. Sabe, eu vou te contar uma história. Vamos ver se ela parece com a sua. Você casa, e muitas vezes você casou e tinha certos desafios até casar. E aí você desempenha porque, glória a Deus, casamento é bom demais. Dá um glória a Deus aí. Eu não senti muita firmeza em vocês não. Quem acha que casamento é bom demais? Planta agora que você colhe depois, meu irmão. Vai lá. Quem acha que casamento é bom demais? Glória a Deus! Oh, glória, aleluia. E você casa e você tem alguns desafios. Aí, de repente, vem o primeiro filho. Ou você, no começo do casamento, vocês começam morando num lugar menor e se desafiam a aumentar um pouquinho, a morar num lugar maior. Ou vem o primeiro filho. Ou algumas outras coisas que vocês vão construindo, porque a vida é natural, que algumas coisas, o ciclo da vida vai continuando. E talvez o X que vocês dois produziam financeiramente falando, já não fecha a conta. E o que a gente faz, Fer, quando o X não fecha a conta? Trabalha mais, se desafia, se compromete mais, faz mais um passo. Né? Gente, quem está aqui? Hã? Vocês pensaram que ia falar, não, diminui, é isso que você fez? Não, eu não vou ter filho para não ter conta. Não.
Eu declaro também o sofisma de Satanás, ter filho é bom demais. Todos os casais que estão aqui casando, e aonde quer que a gente for, que você possa falar para os seus amigos: ei, tenha filhos, filhos é extraordinário. E que se por acaso tem alguma notícia que você não pode frutificar, em nome de Jesus eu digo agora, você vai frutificar, porque você nasceu para manifestar a glória, e Deus nos promete dar frutos. Em nome de Jesus, você vai dar fruto. E o fruto do filho é maravilhoso. Amém? Mas você pegou e não avançou? Não, e deixa eu dizer uma coisa para você. Quem quando teve o primeiro filho falou assim: meu Deus, não sei o que eu vou fazer? Quem? Não, levanta a mão e a conta não fecha. E a coisa eu não sei como... Meu irmão, uma coisa eu falo, você começa a desenvolver e dá certo, Deus põe a... Amém? Amém? Mas o que eu quero falar com isso? Você vai indo, e as coisas vão acontecendo, mas o que eu quero dizer no meio desse vucu-vucu todo, dessa vida ordinária, não ordinária, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer com ordinária, né, amém? Amém, gente? Amém? Essa vida normal, cotidiana, ordinária nesse sentido. Essa vida cotidiana é assim mesmo, mas que nós não sejamos tomados por ela ao ponto de ficarmos cegos, entendendo que é só isso. Não podemos. Até porque é o seguinte: quem já entendeu que Deus manifesta coisas sobrenaturais no natural e não faz sentido muitas vezes? Quem já viveu milagres do Senhor? Quem já viveu operações em áreas financeiras, no casamento? Hein? Quem já viu? Se você ficar tomado ao ponto de não ouvir mais a voz de Deus, querido, você não consegue muitas vezes a sair de circunstâncias que Ele tem livramento para mim, livramento para você, porque o Kairós dele há de se manifestar nas nossas vidas. E eu partindo para encerrar nessa noite, eu quero dizer, o que foi ministrado pelas crianças: pai, estabeleça um tempo com seu filho, com Kairós, com propósito, com intervenção divina. Pais, quem está aqui, pais e mães aqui? Ei, acorda. Nós precisamos implantar propósito na vida dos nossos filhos. Nós vamos implantar propósito na vida do nosso casamento. Ei, não dê um jeitinho apenas. Apenas não ponha... Quem já tampou um sol pela peneira? Já ouviu essa expressão, tampar um sol com a peneira? Você, querido, se você for tampar um sol com a peneira, você não vai conseguir tampar sol nenhum. Resolva as coisas de uma maneira correta, eterna, com propósito. E sabe, eu nessa noite, eu quero sim trazer uma reflexão para a gente acabar. Como eu e você temos levado a nossa vida. Está correndo ao ponto de não ter tempo para nada, está errado, querido. Deus não tem essa vida não, isso aí chama escravidão. Agora, pastor, você não sabe, eu não estou pedindo, gente, vocês estão pedindo para você parar de trabalhar, alguém, foi isso que eu falei? Parar de correr. Agora deixa eu dizer algo para você, se você está vivendo um momento de uma vida tão agitada que você não tem tempo para nada, saiba, a primeira coisa, Deus não tem essa vida para você. Segundo, busca o Senhor, que Ele vai te dar sabedoria, para que você possa implantar um kairós, um momento que Deus fale com você, e haja uma intervenção divina, que vai ter soluções sobrenaturais acontecendo, milagres em nome de Jesus. Isso na minha vida e na sua vida, querido. Sabe, todos nós aqui, com cada um na sua área, cada um com a sua família, cada um aqui tem desafios diferentes uns dos outros. Talvez alguns desafios de alguns aqui é financeiro. Talvez alguns desafios aqui é na área de relacionamento. Talvez alguns desafios de alguns é na área de perdão. Talvez o desafio de alguns é na área entre pais e filhos. Enfim, tem tantas possibilidades da gente ter dificuldades ou coisas que nós precisamos intervir, uma intervenção divina. Mas o que eu posso dizer, Deus é poderoso para fazer qualquer intervenção nas nossas vidas, e que a gente possa viver isso, e que não seja um problema, uma justificativa para nós, corremos, e não vivemos o kairós de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes, querido, eu e você já acostumamos com a sacola da desculpa.
Seja sincero no teu coração agora. Não precisa levantar sua mão, porque se fosse a primeira mão que fosse levantar, se você quisesse ver uma mão levantada para confirmar isso, eu levanto a minha agora primeiramente antes de eu falar. Então se a confirmação de uma mão levantada, a minha já está, mas não precisa levantar a sua. Quem já tem desculpas preparadas para alguns assuntos da sua vida, não levante sua mão, só ri. Agora levanta a mão para todo mundo ver. Quem tem algumas desculpas? Pronta, tem pronta. Se você falar aquilo, é de bate e pronto. Tem uns santos aí, mas tudo bem, a gente considera que está tudo certo. Mas sabe, querido, a gente é tão bom em construir justificativas para algumas coisas, mas Deus quer pegar e a nossa justificativa tudo hoje, rasgar tudo, e falar, coloque no meu altar que eu vou te dar soluções sobrenaturais e extraordinárias para que vocês possam viver aquilo que eu tenho para você, diz o Senhor. Amém? Sabe, meu irmão, eu não quero viver uma vida com uma sacola de desculpas. Eu não quero viver uma vida de alguém que, eu tentei, mas nunca consegui. Não, eu não vou viver essa vida, você não vai viver essa vida, os seus sonhos se realizarão, você vai poder viver o Kairós de Deus, uma vida com propósito, sem ser enfado e cansaço. Em nome de Jesus. E antes de orar, eu quero ler um versículo. Eu vou citar o versículo, a palavra fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no? Se uma dessas três coisas está faltando na tua casa, na tua vida, querido, precisa ajustar logo. Se está faltando justiça, o que é justiça? O entendimento que Deus te fez livre, que não há jugo, que o pecado não reina mais na sua vida, você é filho de Deus. Viver a justiça de Deus é saber a posição que você tem em Cristo Jesus. Amém? Se você não está vivendo paz, meu irmão, paz precisa habitar na nossa vida em nome de Jesus. Dá um sorrisão, alegria. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Fala para a pessoa, ha. Eu e você precisamos viver a alegria de Deus, querido. Pare de quando alguém pergunta para você, e aí, meu irmão, como você está? Estou na luta. Como que está? Está difícil. Como que está? Se você soubesse, meu irmão, não, você está caminhando para um grande propósito, com uma intervenção divina em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé no teu lugar, eu quero orar por você.